Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Personal Trainer Digital. Eu, professor Paulo Amaral, tenho a honra de mostrar para vocês agora um dos profissionais que, português bem claro, bombou na época da pandemia, ajudando as pessoas a praticar atividade física, a se inspirar, para que elas tenham mais ânimo. Então, Paulo Junqueira. A honra é toda minha. Finalmente nos conhecemos pessoalmente. Antes de tudo, muito obrigado pelo convite. Obrigado a você que está assistindo a gente. E é isso. Obrigado pelo elogio. Obrigado por estar aqui. Eu falo que é uma honra, pessoal, porque assim, o Paulo Junqueira, ele é daqueles profissionais fora da curva, né? Fora do quadradinho. Fala, eu até acredito. Não, é verdade. Fora da curva, porque assim, uma das coisas que eu sempre falo, Paulo, a ideia de você não ficar na mesmice, de criar os seus próprios métodos, sim. Criar os seus programas de treinamento. Eu, nos meus 13 anos de faculdade, quando eu dava aula, eu falava assim, para você se diferenciar no mercado, você tem que ter os seus programas de treinamento. Isso não é uma coisa fácil, né? É Sim. super difícil. Sim. Até se você quiser que a gente fale sobre isso depois. Claro. Eu concordo completamente com você. Só que a gente falar isso, estimular isso no outro. Quando eu dou algum curso em congressos como a Fitness Brasil ou Arnold, eu falo muito sobre isso. Mas isso a gente fala, a gente quer estimular o profissional de educação física, às vezes, a levar esse caminho de criar alguma coisa, mas não é um processo simples. Isso é uma coisa que a gente, do lado de cá, quando você estimula, chega a ser romântico. Você fala, acho que eu concordo com você, desculpa. Eu concordo com você na questão do... isso faz a diferença. Sim. Porém, o que a gente poderia, nós que estamos do lado de cá, ensinando, de repente, entre aspas, como é que a gente vai estimular essa garotada que está aí saindo da faculdade, ou mesmo na faculdade, a criar alguma coisa, né? Eu fico pensando... É um mundo ideal se todo mundo conseguisse ter o seu próprio negócio, o seu próprio programa, até o seu próprio programa. Eu acho que as pessoas conseguem, se elas não tiverem preguiça, se elas estudarem, se elas se empenharem. A gente conversando aqui antes, a gente falou sobre programa e método, como a gente chamaria, por exemplo, o Super Yoga. Criar um programa não é tão difícil quanto criar um método. O método é mais complicado, é mais complexo. Um programa, eu acho que se você quiser de verdade, acho que todo profissional consegue. Um método, aí você tem que ter mais vontade ainda. Ele vai um pouco acima da vontade de ter um programa. Mas aí a gente fala daqui a pouco, se você quiser, ou enfim. Ótimo, eu estou percebendo que aqui, pessoal, tem podcasts que eu faço que tem 20 minutos. O recorde aqui foi com o Mauro Ghiseline. Ah, mas o Mauro tem história pro resto da vida. O Mauro aqui foram quase 2 horas. Não, mas é claro. 2 horas de gravação. De uma enciclopédia, né? Ele não é qualquer pessoa, ele é uma enciclopédia. É diferente. Não, sensacional. Não sensacional. é? Sim. Bom, Paulo, para quem não conhece, eu sei que você é muito conhecido nas redes sociais, mas eu sempre abordo isso. Sim. A pessoa é estudante, está começando agora, Sim. Ela não tem algumas referências, claro. E cabe a nós a responsabilidade de passar aqui quem são esses profissionais para que eles se inspirem, né? Quem é Paulo Junqueira? Paulo Junqueira sou eu, aquele que desde muito cedo já sabia que queria ser profissional de educação física. Esse é o meu sonho desde sempre. Eu nunca quis ser outra coisa. Eu me lembro que eu costumo dizer sempre que a minha história vem, eu não era uma criança que brincava, eu era uma criança que já treinava. E muito cedo eu praticava atividade física, comecei num clube nadando com 5 anos, dali eu comecei a competir pelo clube, depois eu fui competir pela escola, competir pela faculdade, tudo natação. Na época era natação, mas eu fazia ginástica. E bom, eu sou de 72, então vou fazer 52 anos agora, em agosto, e eu venho de uma época que a gente não tinha internet, não tinha nada. Você tinha que imaginar as coisas. Então, a minha referência era... Eu lembro que assim, a primeira coisa interessante que eu vi de atividade física era na TV Cultura. Não sei se tinha naquela época, que tinha uma aula de ginástica. Não sei se você sou mais velho que todo mundo aqui, mas assim, naquela minha época tinha uma aula de ginástica que acontecia na Cultura, se não me engano, na Cultura. Eu olhava aquilo, eu era uma criança, eu olhava aquilo como se eu estivesse vendo a Disney, como se eu estivesse vendo a melhor coisa do mundo. Eu não conseguia tirar os olhos da TV,
porque eu via ginástica naquilo ali. E na minha casa eu procurava pelo livro Conhecer e a Barça exercícios físicos, porque a gente não tinha internet, então vocês nem sabem o que é isso, procurar no livro. Mas era no livro o tempo inteiro e eu ficava muito louco com tudo. Onde tinha uma aula de ginástica, eu não sou de São Paulo, então eu morava no interior. Imagina que assim, São Paulo tinha-se muito mais coisas para você ver. Eu morando no interior, era uma loucura a minha vida, que eu já sabia que eu queria ser aquilo. Eu vou contar uma coisa interessante, para mim é interessante. Todo dia eu ia para aula de manhã, a pé, e na minha frente sempre ia uma professora de educação física muito bonita, com uma roupa colorida, com os tênis lindos. Coincidia, coincidência ou não, coisas da vida, o horário era o mesmo, eu não a conhecia, não sabia o nome dela, nem ela o meu, e eu ia atrás dela, eu a via subindo. Ela ia dar aula na academia dela, e eu ia atrás para minha escola. E até um certo ponto era o mesmo caminho. Eu olhava nela como se eu estivesse olhando uma deusa. Eu falava, meu Deus do céu, eu quero ser assim. E teve um belo dia que ela desenvolveu um projeto lá. Ela sabe disso tudo que eu estou contando aqui, hoje a gente é amigo. Ela foi dar uma aula de ginástica aeróbica na minha escola. Eu fiquei tão enlouquecido com aquilo que eu fui lá para frente. Aquilo era a coisa melhor do mundo para mim. Eu já vibrava aquilo tudo. Então, assim, eu não era uma criança que brincava. Eu queria já treinar. Eu já fazia ginástica em casa o dia inteiro. Então, isso... Eu não sei se você acredita, enfim, mas se existem outras vidas, eu já vim com isso dentro de mim. Se não, foi nessa. Que assim, eu tomei um gosto tão grande pela atividade física que até hoje eu falo disso como se eu estivesse começando hoje. É uma coisa que me traz emoção, porque eu gosto muito. Assim, então, eu acho que para você... É uma coisa que você falou aqui antes. Para a gente se diferenciar, você tem que amar, acima de tudo, aquilo que você faz ou vai fazer. Porque não tem como você se dedicar a um nível de se diferenciar se você não ama. Porque exige muito da gente, né? Você desenvolver alguma coisa, você... querer ser alguma coisa na sua profissão diferente dos outros, você tem que amar aquilo acima de tudo. Então, eu sempre amei o exercício físico, a atividade física. Então, quem é Paulo Junqueira? Paulo Junqueira, eu até dei uma grande volta falando do meu comecinho. Eu sou essa pessoa que me interesso por atividade física desde quando eu nasci. E até hoje, eu já tenho 36 anos de profissão, eu dou aula há 36 anos. Não tenho vontade de parar, não tenho vontade de fazer outra coisa. Já tive até algumas poucas oportunidades de ser outra coisa, nunca quis. A minha vida é isso e vai ser até o final. Eu falo, nem sei se é interessante falar, mas assim, eu falo que quando eu morrer, pode ser dando aula. Eu vou ficar muito feliz. Se ali terminar, isso eu digo que... Nossa, desculpa, eu sou super emotivo, mas eu estou lembrando de coisas. Esse é o amor da minha vida. Aqui eu falo que isso, Paulo. Eu amo a atividade física, a educação física, e assim, depois, com 14 anos, eu conheci o yoga. A minha dentista, eu fui lá no consultório e ela falou, Paulo, eu já era um cara da atividade física, já dava aulas, inclusive para a molecada da minha rua, eu chamava em casa, morava numa casa grande e tinha um salão grande assim, e eu falava, vamos lá para casa que eu vou dar uma aula. É uma aula, assim, a gente vai fazer uns exercícios. Nessa época já treinava taekwondo também, eu não sei datas, assim, porque foram muitas coisas, já faz muito tempo, mas eu comecei com taekwondo muito novinho também, era outra coisa que eu amava. Então ali eu já nadava muito, sempre nadei, modéstia à parte, muito bem. Porque eu tenho uns braços longos, assim, então eu gostava muito daquilo. Eu passava o dia nadando. O clube era na esquina de casa. E aí conheci o taekwondo, logo deve ser com uns 9, 10 anos, talvez. Comecei a treinar muito sério. Depois eu conheci o yoga com 14, que aí essa dentista falou, Paulo, eu faço uma aula que eu acho que tem a ver com você. Você gosta muito de atividade física, é uma aula de yoga, eu não sabia o que era yoga. Naquela época, 14 anos, foi em 85, 86. Em 86, eu tinha 14 anos. E eu fui conhecer o que era yoga. Cheguei lá, só tinha eu de jovem, de homem. Tinha mais 2 senhores e mais umas 6 mulheres. Todo mundo era mais velho, era uma aula bem paradinha. E a professora também era mais velha, mas eu adorei aquilo, porque era algo que eu não conhecia. E eu me interessei. Eu fiz umas 6, 8 aulas, não sei quantas, e ela foi embora para Piracicaba. E aí eu chorei muito, porque você já viu que eu sou emotivo. Eu já estava gostando daquilo. E eu continuei fazendo aquilo sozinho em casa.
E eu comecei a buscar referências, o que é yoga, o que é isso. E aí eu achei no livro Conhecer algumas posturas de yoga, encontrei na Barça, no Medicina e Saúde, eram os livros, as coleções que tinha em casa. Meu pai comprava coleções de livros e eu era uma criança que lia muito, eu sempre li muito. Eu acho que eu li muito mais quando eu era criança do que eu leio agora. Eu lia todo dia, eu dividia a minha vida entre escola, atividade física o dia todo e leitura. Mas eu lia coisas sobre o corpo humano, eu lia sobre atividade física, tudo que eu tinha, o que eu tinha acesso de conteúdo nessa área, sem internet, eram os livros, e eu procurava o tempo inteiro, revistas, programas de televisão. Eu lembro que naquela época, já começou também, não lembro com que idade eu estava, o Aeróbica Brasil na televisão, que passava, era no Guarujá, Verão Vivo. Tinha Verão Vivo. E a minha avó morava aqui em Santos, eu fazia o meu pai ficar louco, porque eu tinha que vir para Santos. Chegando em Santos, a gente tinha que correr para o Guarujá, porque eu tinha que ficar lá o dia inteiro esperando aquela aula acontecer, o campeonato. Então eu comecei a ficar louco com tudo isso. E eu tô pulando algumas coisas, que são muitas coisas. E com 16 anos eu comecei a competir. Foi quando eu conheci realmente a ginástica aeróbica de competição e eu me tornei um atleta. E aí eu enlouqueci de vez, porque era tudo que eu precisava na vida. E comecei a dar aula, porque naquela época, se você era um cara que se destacava na academia, na aeróbica, na ginástica aeróbica, você passava a dar aula. Tanto que eu comecei a dar aula muito antes de ter faculdade de educação física. E eu dava aula eu dava aula de aeróbica, dava aula de natação, porque eu era atleta, já era federado na época, dava aula de uma ginástica que era minha, que eu criei. Já naquela época eu já era muito inquieto, mas eu falo assim, eu já tinha uma base forte nessa época, que eu era um atleta de verdade. Eu era alguém que realmente vivia, respirava atividade física. Não é que eu caí de paraquedas, assim, resolvi. Não. Aquilo não só estava dentro de mim já desde criança, como está até hoje, do mesmo jeito. Parece que é um fogo que você tem, uma chama, que a gente fala no yoga, que é um prana, que é a sua energia vital. A minha energia vital sempre foi a da atividade física. E, bom, falei muita coisa. Eu sou aquele que tem um grande amor pela atividade física, que eu lembro de situações aqui, de eu chegar... uma situação que eu comentei até com o nosso amigo Valdir, que hoje está em outro lugar, que eu ia para a Fitness Brasil... Eu ficava muito louco, assim. Eu estava no paraíso, eu fazia curso o dia inteiro. E quando eu passei a ser um palestrante da Fitness Brasil, você imagina a minha emoção. Porque eu saí de um lugar que eu fazia cursos, todo ano eu ia, a um palestrante. Aquilo foi uma emoção... assim... do tamanho do mundo. Porque o mais interessante que aconteceu na minha vida, na minha primeira chegada na Fitness Brasil, foi que eu cheguei em Santos, era em Santos, e aí eu fui procurar onde eu deveria pegar meu crachá, onde seria a minha aula, informações sobre a minha aula. E eu não encontrava o nome Super Yoga em lugar nenhum. Eu falava, meu Deus do céu, onde está o meu curso? Porque tinha uma entrada que tinha os cursos escritos e uma outra com outros... Tinha os cursos escritos. O meu nome eu não achava em lugar nenhum. Eu fiquei muito enlouquecido, eu fiquei parado. Falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí depois eu vi do outro lado, Super Yoga, esgotado. Tava assim, só o meu curso estava escrito esgotado. Tinha lá um monte de curso. Eu tenho foto aqui. Eu tirei a foto desse negócio lá da entrada. E eu falei, eu não acreditei. Não era para chorar tanto assim, né? Não sei, mas enfim. Aqui é tudo liberado. Eu sentei, eu tenho lá a imagem na minha cabeça, eu sentei na calçada ali da entrada do evento lá. Eu chorava sem parar, porque eu falei, meu Deus do céu, primeira vez que eu estou dando curso na Fitness Brasil, meu curso está esgotado. A hora que eu cheguei na sala, não tinha como eu andar na minha sala. Era uma sala assim, eles trocaram de sala. E ali foi uma consagração da minha alegria, nem digo a consagração do meu nome. Eu não sou ligado nisso, não é isso. Porque a gente é passageiro, a gente está aqui de passagem. Mas assim, ali eu falei, valeu a pena. Tudo que eu fiz para chegar até aqui, foi muita coisa. A minha faculdade não foi tão simples, eu não fiz ela de cara tão novo, eu não fiz na minha cidade não tinha faculdade de educação física, foi tudo muito difícil. Os cursos de pós-graduação eu fazia aqui em São Paulo,
Eu fui construindo coisas, o curso de yoga, primeiro curso de formação de yoga também fiz aqui, depois eu fui fazer na Índia, enfim, foi tudo feito, a construção foi feita com degrau por degrau. Eu não pulei lá do chão aqui nesse lugar, eu fui subindo degrau por degrau e eu falo que isso constrói músculos na gente, né? Que você sabe subir. Na pandemia eu soube descer e depois eu soube subir de novo, porque o mais importante para mim era estar aqui conectado com o movimento, com a atividade física, com a educação física, principalmente, que é o amor da minha vida. E depois veio o yoga, que eu conheci, que ali eu trouxe, é o que eu desenvolvi, né? E artes marciais, que é uma outra paixão que eu tenho pelo taekwondo, pelo kung fu. Então, assim, a minha vida, o Paulo Junqueira é esse. É um cara que se dedica da mesma forma quando eu dava aula, quando eu comecei a dar aula com 16 anos. Hoje vou fazer 52 daqui a 2 meses. É o mesmo amor, é a mesma coisa, a mesma vibração que eu tinha lá atrás, é tudo igual. Se eu fiquei um pouco conhecido por aí, nada mudou na minha vida. Se eu tiver que dar aula para uma pessoa, seja onde for, ou se eu tiver que dar aula para 6 mil, como eu dei há 2 semanas atrás, que foi a maior aula do Brasil, de novo é um recorde meu, que eu falo não é me gabando, mas é com alegria, é diferente. Eu subi no pedestal e falo, olha, já dei aula para 5 mil, para 6 mil, para 3 mil. Não, é com uma alegria que sem fim. Você consegue entender isso? Que não é, eu não subo no pedestal me gabando, porque as maiores aulas do Brasil são as minhas, mas não é de alegria que eu falo. Porque assim, quando eu olho e eu subo num palco e vejo aquilo, mas é a mesma alegria, a mesma emoção, a mesma gratidão, a mesma dedicação que eu tenho ao dar aula para 6 mil pessoas, é a mesma quando eu dou aula para uma pessoa. Não tem diferença para mim, porque a minha responsabilidade é a mesma, o meu amor é o mesmo, a minha dedicação é a mesma, então nada muda. Eu sou muito grato a Deus, eu falo todo dia, eu agradeço. Vindo para cá, eu estava pensando como eu sou feliz, cara. Assim, eu faço a coisa profissionalmente que eu mais amo na vida. Há 36 anos, todos os dias, eu nunca faltei no meu trabalho. Isso também é uma coisa que as pessoas de hoje talvez não entendam, que a gente tem que ter responsabilidade com o nosso trabalho, seja para uma pessoa, seja para 1000, seja numa academia mais simples, como eu já dei aula, em academia simples, como seja para as melhores academias do mundo, como eu já dei aula também, seja nos lugares mais distantes, seja nos melhores lugares, é tudo a mesma coisa. Você tem que ter responsabilidade e uma coisa que eu falo, quando você vê um aluno seu chegando na sua aula, aquilo é a melhor coisa do mundo, porque esse cara veio de onde? Em que situação ele veio? Ele veio para a sua aula. Então a gente tem que ter um respeito enorme pelo nosso aluno, porque ele se dedica a você e você tem que ter respeito por ele. Eu falo uma coisa nos cursos, que aquele aluno que está na sua sala não é a pessoa que você mais ama, mas ele é a pessoa que alguém mais ama. Se ele é alguém que é uma pessoa... Como eu estou emocionado, cara, não estou conseguindo falar. Se ele é alguém que alguém mais ama, a sua responsabilidade é enorme cuidar daquela pessoa, porque ele tem que sair da sua aula muito melhor até do que ele entrou, porque ele deixou as pessoas que ele ama, as pessoas que ele ama, que amam ele, estão esperando por ele sair da aula, do treino dele, para voltar para casa, e ele está nas suas mãos. Então você tem que se dedicar a ele como você se dedica a você, a sua mãe, a seu parceiro, a sua parceira, a seus filhos. Ele é filho de alguém, ele é marido, esposo de alguém, ele é uma pessoa que vale ouro nas suas mãos. Então eu tenho fascínio por tudo isso, acho que dá para ver. E eu não sei se as pessoas de hoje, não todo mundo, mas eu acho que as pessoas de hoje precisavam ter mais amor à profissão. Assim, quando você tem amor à sua profissão, você consegue sim se diferenciar só assim. Porque se não for assim, você não dá conta do trabalho que é você criar alguma coisa, você se dedicar, você passar noite, você passar dia. É um trabalho, tudo que é diferente exige extrema dedicação. E para que você realmente tenha uma dedicação grande, você tem que ter muito amor. Então, só finalizando que o Paulo Junqueira é gigante essa coisa que eu estou falando, né? Sou eu, me formei em educação física, com muito amor, a profissão que eu tenho muito orgulho, não quero ser outra coisa, eu acho que é a melhor profissão do mundo, eu acho que quem é da área de educação física é o máximo, cara, eu respeito todo mundo e amo, me formei em yoga, várias linhas de yoga, fiz um monte de cursos de pós-graduação na minha área de educação física também, esse sou eu, aquele que tem o mesmo amor do primeiro dia até o dia de hoje. Paulo, se eu fosse acabar agora
o podcast, eu falo para você que foi uma das melhores entrevistas que eu já tive até o momento. Obrigado, se fosse acabar agora. Por que eu tô falando isso? Eu vim com uma ideia de conversa com você para falar de um tema de uma pessoa que é referência em Super Yoga, em atividade física. Vou falar assim, atividade física. Você é na atualidade, uma das referências. Então, eu fiquei muito feliz quando eu falei, nossa, consegui agendar com ele. Eu também fiquei feliz, eu estava querendo muito. A sua agenda é bem difícil, a gente sabe disso. Já fazia muito tempo, desde a época da pandemia. Sim. Enfim, eu tive o prazer do Valdir Soares apresentar o seu trabalho. Eu já conhecia nas redes sociais, mas ouvindo você aqui, falando da sua experiência, você tem 36 anos de carreira, eu estou começando agora, estou com 20 anos, eu percebo que eu estou no caminho certo. Claro que tá. Porque assim, eu falo, gente, quantas vezes eu percebi que é difícil, mas o que me sustentou foi justamente esse amor pela educação física. Sim. De acreditar. E mais do que isso, quem está ouvindo agora, você que é estudante, você que é profissional de educação física, que fica mais reparando na carreira do outro, mais falando do outro, tem o Paulo aqui, Junqueira, como referência, porque é raro você conhecer pessoas no mercado com a humildade que esse cara tem. Você não precisa falar que é humilde, você é humilde. A gente tem que ser o que a gente é. Não, o que a gente você é, cara? Você é, porque assim, quem é humilde não fala quem é. E você em nenhum momento falou disso, porque assim, a sua história agora valeu muito a pena, é muito valiosa. E com certeza vamos espalhar isso para o maior número de pessoas, para que você não dê foco apenas nas questões tecnicistas, nas questões de só biomecânica, fisiologia, prescrição, treinamento. Não, isso é o meio, né? Você fala que é o meio para você atender alguém. Sim. Quando você dá foco em alguém, é muito mais do que a minha carreira. Sim. É muito mais. Porque Sim. A carreira como você mesmo falou, é uma passagem. É uma passagem. A gente está aqui na vida para ter uma missão, propósito. Qual que é o nosso propósito? Temos que saber qual é. Atender as pessoas. E Sim. se você não sabe, entendeu? Começa a ouvir mais sobre isso. Começa a perceber que tem dias que você está feliz, tem dias que você está alegre, tem dias é ser humano, né, tá triste, e é ser humano. E assim, por isso que eu falo que pode soltar mesmo. Chorei muito já. Mas você chorou de inspiração, porque é um choro. É um choro que eu penso assim, gente, se todo dia você tiver isso em mente, saber que é uma jornada, que é passo a passo. Só as pessoas que me conhecem sabem o quanto é minha jornada também, o quanto a sua jornada foi difícil e é difícil. Sim. É que geralmente as pessoas só vê o Paulo Junqueira ali apresentando. Ninguém vê. Não, outro dia, até aproveitando o que você está falando aí, não sei se, enfim, eu fui dar uma aula de personal às 6 da manhã e era o dia do meu rodízio. E eu fui de bike e estava chovendo, e estava frio. E eu fui, porque eu vou, né? Eu tenho compromisso, eu não sou... Eu me tornei uma pessoa conhecida e eu me tornei conhecido de tanta coisa desconhecida que eu fiz. E isso eu fiz questão de inspirar as pessoas. Estava frio, estava chovendo, eu fui de bike, né? Você se molha. Eu falei, eu tô aqui, gente, isso aqui, ó, você está achando que é só eu lá subir num palco, ou eu gravar alguma coisa, ou isso, ou aquilo? Não. Tem isso aqui que as pessoas não veem, e a vida de todo mundo tem. Não é dizer que a minha é mais difícil que as das pessoas, não é. Mas eu faço, porque às vezes a pessoa que pensa que porque você é conhecido, que você não passa por situações como essa. Claro que passa, a gente passa por tudo. Você tem tudo que todo mundo tem. Ninguém que é famoso, ou isso ou aquilo, é diferente. Todo mundo tem uma história. Todo mundo, todos nós aqui, passamos por coisas que ninguém sabe. E às vezes não precisa saber, você não precisa ficar também o tempo inteiro mostrando coisas difíceis, mas assim, isso existe na minha vida, existe na sua, existe na de todo mundo. Mas quando tiver uma situação complicada, a gente não pode desistir. É nessa hora que eu falo que se você tem amor pela sua profissão, respeito pelo seu aluno, você tem que ter respeito pelo seu aluno, você tem que ir. Não é deixar o aluno lá, hoje está chovendo, eu tô com uma leve dor de cabeça, não vou, isso existe. Eu vejo essa molecada, eu tô chamando a atenção de você, aí que está na faculdade ainda. A molecada de hoje parece que não tem resistência. Porque assim, tem uma dor de cabeça, não vai, tem uma dor de garganta, não vai, tem uma coisinha de nada, não vai.
tem que ir, porque é nessas idas que você se fortalece, são nessas idas difíceis que você cria músculos emocionais, mentais, não só físicos, que eu digo, quem de nós imaginaria que passaríamos por uma pandemia? Ninguém sabia disso. Pegou todo mundo de surpresa, uma surpresa horrível e que durou muito tempo. Eu falo que, graças a Deus, eu já tinha um certo nome, graças a Deus eu já tinha resistência, porque a vida inteira eu me dedico a isso, e quem não teve, não deu conta do recado, porque foi difícil para todo mundo, né? E a gente não sabe quais serão as situações da nossa vida. Então, todos os dias é um treinamento para você passar, não digo passar em cima de si, não é se matar pela vida, não, mas assim, entender que é importante você cumprir com as suas obrigações, independente de como você esteja. Não é porque teve uma dor de cabeça ou qualquer coisa que você teve que você não vai. Que hoje eu vejo, assim, eu como dono de academia, o dono de estúdio, eu vejo que às vezes um professor de 20 e poucos anos, não é todo mundo, tá, gente? Não leva isso pro lado pessoal. É apenas um exemplo. Às vezes a pessoa não vai, porque ela tá, não que um cara de 40 anos, de 50 anos como eu, também não exista. Existe sim. Existem profissionais de todos os níveis, em qualquer idade. Mas eu vejo que talvez as pessoas mais novas hoje, não sei por qual motivo, se pela internet, não sei exatamente o motivo. As pessoas, elas não, às vezes não dão conta do recado. Elas desistem muito fácil. Se você desiste, você não cria músculos para a sua vida. Inspirador. Mas tem que ser assim. Tem que falar isso, cara, tem que ser assim. Cara, eu já passei cada coisa. Se você soubesse, tem uma situação, como eu morei no interior, eu dava uma aula de natação aos sábados. Na verdade, eu sou de Paranaguá, do litoral do Paraná. Eu nasci em Paranaguá, mas a gente se mudou para Minas. Depois, meu pai trabalhava com café, então ele trabalhava no Porto de Paranaguá. E eles são de Minas, eles já não estão mais aqui. E eu morava em Três Pontas, lá no sul de Minas, e eu dava aula numa cidade que chama Monsenhor Paulo. É uma cidadezinha desse tamaninho assim. Eu dava aula de natação, sábado, o dia inteiro. Então eu ia para lá, e um belo dia eu fui para lá e fui de carro até um certo ponto. E era uma estrada de terra. Não sei nem se você sabe o que é isso. Para chegar no clube que eu dava aula, e não tinha como passar de carro. Eu peguei um carro de boi. E eu fui, eu falei, eu tenho que chegar, meus alunos, o dia, me esperei, eles foram, era o único dia, aula na semana que eles tinham, a única coisa que tinha na cidade desse tamaninho era eu, chegando lá. Eu peguei, pedi uma carona num carro de boi e fui. E aí essa situação, e não foi só uma vez, porque era uma estrada bem ruim, às vezes o carro não passava. E eu pensei, isso eu tinha 20 anos, 20 e pouquinhos anos, 20 alguma coisa, né? Será que as pessoas de hoje topariam coisas assim, sabe, cara? Eu fico pensando, às vezes, por muito menos não quer pegar um trem, porque mora lá não sei onde, longe do trabalho, não quer pegar um metrô. Hoje a gente tem tudo. Quem tem um trem do lado de casa, um metrô do lado de casa, um ônibus do lado de casa, ou tem seu próprio carro, enfim, não pode faltar do trabalho, de jeito nenhum. Não pode. Porque se você começa a achar que você pode tudo, você vai ver que o mundo não é para quem pode tudo, porque não existe quem possa tudo no mundo. Ninguém sabe tudo, ninguém pode tudo. Você tem que se esforçar para ser alguma coisa. Ninguém é alguma coisa de verdade sem ter construído esse ser, né? Você tem que... Então eu já passei situações, não que você não tenha passado, vocês todos, mas eu estou contando a minha vida como um exemplo de que não é só estar aqui sendo entrevistado, não é só você subir num palco, enfim, para um monte de gente, não é só o glamour da profissão. Para você chegar num certo nível profissional, você tem um outro lado que você tem que passar. A faculdade não é fácil, pós-graduação não é fácil, curso não é, mas se você quer alguma coisa, você tem que se dedicar. Não existe você conseguir algo sem dedicação. Isso não existe. Para mim não foi. Eu sempre falo que tem que aprender todos os dias. Todos os dias. E porque você não sozinho sabe. Você tem um limite. Tem muitos limites. Quando você está junto com outras pessoas, aprendendo com outras pessoas... Isso se expande, né? Você tem mais possibilidades. Inclusive para ser ajudado, né? Porque a gente precisa disso na vida. A gente não é nada sozinho. Eu falo, professor de educação física, a gente não é nada sem nossos alunos. A gente é o quê? Se você não tiver aluno. Então, imagina só, você tem que ter dedicação, você tem que cuidar dessa profissão, cuidar desses alunos. Então, a gente precisa das pessoas muito. Perfeito. Paulo, primeiro agradecer por você abordar tudo isso.
Eu falo que o tema é falar de Super Yoga, mas você falou de carreira, falou de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, que isso com certeza já serve como base, como referência para as universidades, para os profissionais que acreditam que estão ganhando pouco, que reclama da vida, que culpa o outro, que culpa o dono da academia, né? Tem muito isso. Foi bom você falar disso, ganha pouco, né? Lá atrás, quando eu comecei a dar aula aqui em São Paulo, há muitos anos atrás, eu ganhava tão pouquinho. O dinheiro que eu ganhava não dava nem para eu comer. Era muito pouquinho, eram poucas aulas. Vale a pena eu contar uma coisa? Claro. Vale, eu vou te contar uma coisa. Como eu morava no interior, olha que loucura era a minha vida. Eu consegui um trabalho aqui na Reebok, a melhor academia de São Paulo na época, número 1 das melhores do mundo. Não era qualquer academia, olha que chique. Eu falava, meu Deus, dando aula na Reebok. Eu vim para cá, passei era um qualifier, era uma seletiva de profissionais. Então estava todo mundo pesado de São Paulo para pegar uma vaga de professor de yoga lá. E um conhecido meu, na época, o Paulo, você tem vontade de trabalhar na Reebok? Eu falei, nossa, quem sou eu? Já trabalhar na Reebok? Eu moro no interior de Minas, né? Nossa, vou trabalhar como? Vai ter uma chance aqui, vai sair uma professora e quem sabe você não consegue? Eu falei, então tá, né? E vim pra cá, mas eu achava assim que eu ia dar uma aula, fazer um teste, e era só comigo. Se eu passasse, eu ia ser chamado. Se eu não passasse, eu não ia. Não era só um teste comigo, era um teste com muitas pessoas. Todo mundo queria dar aula na Reebok naquela época, 20 anos atrás. E aí eu cheguei, e aí já tinha passado, sei lá, quantos profissionais, gente conhecida ali, eu não era conhecido de nada, do interior de Minas. E chego eu, com a humildade, assim, para dar aula, achando, mas ingenuidade. E fiz até um álbum com fotos minhas, com posturas, mostrando que eu fazia um monte de coisas, que eu imprimi numa impressora. Enfim, né, coisas daquela época. Cheguei e dei a aula, e aí no final da aula as pessoas ficaram paradas assim. Eu vi que a coordenadora, porque ela fez a minha aula, e a professora que ia sair da aula também fez. Elas ficaram paradas um tempão. Eu fiquei achando, ninguém gostou, né? Pensei, que pena, né? Ilusão a minha vir pra cá. E, a gente gostou, bateram tanta palma, eu fiquei, até chorei. Era um teste. Ela falou, olha, Paulo, dia 4 de janeiro, eu te ligo, não tinha WhatsApp. Eu te ligo para falar o que a gente achou. E eu fiquei, isso era dezembro, então eu fiquei mais de um mês. Ansioso. Ansiosíssimo, eu não contei para ninguém. E aí ela me ligou, Paulo, eu queria ver com você, teria possibilidade, será de dia 10 você tá aqui? Sim, para quê? Eu vou fazer mais um... Não, você vai ser o nosso professor. Aí... Ali começou, porque assim, você de vir para São Paulo, né? Imagina eu, coisa que eu sempre quis. E aí eu falei, meu Deus, eu passei. Ela falou, você é o nosso professor agora, você quer dar aula aqui? Eu falei, não acredito. Eu fiquei no estado de emoção, uma alegria que não cabia em mim. E eu tinha uma academia lá no interior. Eu fiquei louco, falei, o que eu faço agora? Aí o que eu fiz? Eu dava aula lá em Três Pontas, das 5 da manhã ao meio-dia. Meio-dia eu pegava um ônibus, meio-dia e 25 era o ônibus para São Paulo. Eu entrava no ônibus, chegava em São Paulo 6h30 da noite, 6h30. Não conhecia São Paulo direito, já tinha estudado aqui, já tinha feito, mas eu não conhecia São Paulo, né? A logística de andar em São Paulo. Descia no Tietê, pegava o metrô até a Estação Brigadeiro, pegava um ônibus ali no comecinho da Brigadeiro, já sabia como fazer, tinha aprendido, né? Chegava na Reebok 7:50 da noite, a minha aula era às 8. Eu chegava, entrava na academia, trocava de roupa, 8 horas em ponto eu estava dentro da sala. Não era 8:01, era 8 horas. Eu estava em ponto começando a minha aula. 9h15 terminava a aula, era a aula de 1h15. 9h15 eu falava, então, muito obrigado, namastê. Os alunos saíam, eu desligava o som, punha as coisas na minha mochila, saía daquela academia voando, ninguém via. Ia a pé até lá numa rua Ribeirão Claro da Vila Olímpia, pegava um ônibus, 10h30 eu estava na rodoviária Tietê, pegava um ônibus, entrava no ônibus, chegava em Três Pontas 5, um pouquinho antes das 5h05 eu estava dando aula já em Três Pontas, na terça-feira, isso era segunda. Dava aula terça o dia inteiro, quarta-feira eu dava aula até meio-dia de novo, meio-dia e 25 eu estava no ônibus aqui, pegava o ônibus, a mesma coisa, chegava em São Paulo, daquele jeito para dar uma aula, eu dava uma aula segunda, uma aula quarta. A minha sala era uma salinha lá do fundo da Reebok,
tinha seus 5, 6 alunos, passou a ter 10, passou a ter 20, ficou lotada de um jeito que a Reebok teve que me transferir para a maior sala, e eu ainda estava nessa logística Três Pontas São Paulo durante alguns meses. Depois eu fui morar numa pensão aqui em São Paulo, e aí tem o resto não cabe, que foi um momento muito difícil, nem sempre eu consigo contar. E assim, o meu começo foi, eu ganhava R$20 por aula. Não que tenha mudado tanto a realidade de uma academia hoje, mas assim, era muito pouquinho, não dava para pagar, para comer, para dormir aqui, para morar aqui, para pagar passagem. Até que então eu consegui meu primeiro personal dando aula na Reebok, porque a minha aula começou a ficar lotada, eu comecei a ficar conhecido. Com esse primeiro personal que eu comecei a dar aula, eu tenho muita gratidão por ela, inclusive até hoje. Eu consegui alugar um apartamento aqui, e bem simples, bem pequeno. E aí eu comecei a me estabelecer aqui, com muita luta, sabe? Dando aula, eu já era conhecido na Reebok, ninguém sabia da minha vida. Eu estava sempre impecável, eu estava lá, nunca atrasei, eu nunca faltei. Os meus problemas eram meus, a logística para eu chegar e ir embora era minha. Ninguém sabia, porque não precisavam saber, mas eu estava ali cumprindo nem a minha coordenadora sabia direito, que eu já não estava, ela achava que eu estava já morando aqui, ela não me perguntou se eu ainda estava lá ou aqui, ela achou que eu tinha me mudado para cá, até um dia que eu contei para ela, falou, Paulo, não acredito que você está fazendo isso. Então assim, era muito difícil, até que aí eu ainda tinha um curso de pós-graduação no final de semana, ainda voltava em São Paulo, ainda tinha isso, esqueci de comentar. Sexta eu vinha para cá, tinha pós sábado o dia todo, domingo até a 1h, eu ia embora para Três Pontas, então domingo eu estava aqui, ia embora para Três Pontas, chegava lá, esqueci de contar. Que aí eu dormia em Três Pontas de domingo para segunda, e já segunda mesmo eu vim aqui. Foi muito difícil o que eu fiz, mas eu sabia que eu tinha que fazer isso. E a minha mãe, quando era viva, tinha dito que eu ligava, mãe, não estou aguentando fazer isso. Ela falava, fica, vai dar certo tudo isso. E se eu não tivesse ficado, onde eu estaria? Não sei onde eu estaria lá talvez, mas eu não seria alguma coisa, ou eu não atingiria tantas pessoas como o meu trabalho me deu possibilidade de... Hoje, meus pais não estão mais aqui, eu falo que graças a Deus eu moro aqui, graças a Deus eu consigo viver do meu trabalho, eu consigo... Então, o que eu quero dizer é que, assim, nunca foi fácil. A construção do meu nome não foi uma coisa simples. Eu sei de onde eu vim, como eu vim, e eu agradeço a Deus todo dia, porque nem todo mundo tem a resistência que eu tive para aguentar tanta coisa quanto eu aguentei. Mais uma vez falando, não que eu seja, que eu tenha passado por coisas mais difíceis que os outros, mas o que eu quero deixar de exemplo aqui é que eu resisti, eu persisti, eu acreditei acima de tudo em mim. Eu nunca duvidei de mim. Você nunca desistiu dos seus sonhos? Nunca, né? Nunca. Como até hoje eu tenho ainda sonhos, eu ainda tenho projetos. Não é porque eu estou com 52 anos, aí eu vou fazer, e fiquei conhecido, e que eu tenha desistido ou que eu tenha chegado no topo. Não existe isso. Existe um trabalho diário de você acordar e acreditar que você pode. Porque se eu parar de acreditar em mim, as coisas param de acontecer. Então, o exemplo que eu quero deixar aqui, acima de tudo, é que por mais difícil que as coisas sejam, as minhas também foram bastante, eu resumi a história, teve coisas mais difíceis também nesse processo todo, você tem que ficar se você acredita, mas acima, você tem que ter dois amores, um por você e continuar acreditando, e outro pelo que você faz, que é isso que nos move. E não existe vida sem trabalho. A gente depende do trabalho não só financeiramente, a gente depende do trabalho que é o nosso dharma, que a gente fala no yoga, é o que você veio fazer aqui. Faça o que você veio fazer aqui. Se você já sabe o que você veio fazer aqui, faça, porque não tem outra história, não tem outro caminho, não tem felicidade quando você não cumpre o seu dharma, o seu caminho, o seu destino. É isso que a gente veio fazer aqui. Paulo, perfeito, ó. Sem palavras. Eu também, tô bem. Eu geralmente até faço um gancho, né, de perguntas. Aqui não tem nem como eu fazer gancho. Porque assim... Eu falo muito, né? Toda vez que você tá falando... É lógico que quem tá ouvindo aqui, com certeza, tá se inspirando, ouvindo, pensando na sua própria história. Sim. E perceber que é aquela ideia de que a sua dificuldade, cada um tem um grau de dificuldade, outros mais, outros menos. Sim. Outros talvez nunca passaram por isso. Sim. E talvez não tenha essa percepção
porque o pai ou a mãe ajudou. Claro que sim. Ou, eu assim, hoje eu sofri muito também, mas eu ajudo meus filhos para que eles não sofram claro, o que eu passei, imagino, sim, o que eu passei filhos. por isso. Mas o que é importante assim na sua fala, ficou muito claro para mim, que eu corroboro muito, que é a ideia de que nada na vida é fácil. Não Ou é. quando vem fácil, será que a gente dá aquele valor? Talvez não. Talvez não, né? Não. Então, todas as dificuldades que você teve, cada um com a sua religião, mas eu no catolicismo, Eu também. tenho a ideia de que nada na vida é por acaso. Nada. Todos nós temos uma cruz que devemos carregar e Deus não dá uma cruz maior do que aquela que você não consiga suportar. Eu acredito nisso. Eu sempre Nada é por penso acaso, nisso. né? Eu sempre Nada penso é por nisso. Então, acaso. assim, se você passou por todas essas dificuldades, se você que está ouvindo está passando por uma dificuldade que seja profissional, de saúde, que seja pessoal, Deus deu a cruz que você consegue suportar. Agora é lógico, existe algumas pessoas que talvez não consiga visualizar onde quer chegar. Isso é um problema. Porque você precisa ter consciência do seu caminho. Como é que você vai caminhar no escuro? Você tem que entender onde você está, como você está, quem é você nesse processo todo, senão você não chega em lugar nenhum. Se você não tem um objetivo, não tem um caminho para trilhar, você está indo para onde exatamente? Você tem que ter, você tem que saber. Se você ainda não sabe, você tem que saber. Não dá para caminhar para qualquer lugar, porque eu costumo dizer uma coisa: se você produz qualquer energia, você atrai qualquer energia. E qualquer energia realmente. Não é energia boa só, não. Você quer energia boa, você quer um caminho bom para você, sabe o que você está fazendo na vida, faça direito. Não tem outro caminho, plantar laranjas e colher morangos. Não tem como, isso é impossível. Se você não faz nada para dar certo, não vai dar certo. Não vai Você dar tem nada que visualizar, você tem que acreditar aquilo tão forte. Inclusive, uma coisa que eu tenho dito muito, o meu trabalho é holístico, né? Então é muito pautado na totalidade do ser humano. A energia que sai de você é a que volta, não tem outra. Não adianta você achar que as coisas que acontecem em volta de você aconteceram por acaso. Ai, aconteceu uma tragédia na minha vida, aconteceu isso, uma pessoa aí. Não existe, você atrai, a gente é como um imã, a gente tem uma energia, isso é física quântica. Você vibra, você tem uma energia. Nós somos energia o tempo inteiro. Então você vai atrair energia compatível. Hoje mesmo eu escrevi no Instagram sobre isso. A energia que tudo que nós estamos aqui, nós que estamos aqui no estúdio agora, não estamos por acaso. Quem está nos assistindo não está assistindo por acaso. É uma coisa que está saindo de dentro de nós. Você vai atraindo o tempo inteiro energia compatível com a sua. Isso não é magia, isso não é nem ligado exatamente à espiritualidade. Isso é química, é físico. Você vibra, você atrai. Então, o que você está vibrando? Você está cuidando principalmente da sua mente? Porque as pessoas, hoje, as pessoas dão importância no físico, né? Eu tenho que estar lindo no Instagram, eu tenho que tirar foto sem camisa o tempo inteiro, eu tenho que me expor o tempo inteiro. Pelo amor de Deus, gente, onde é que a gente vai chegar com isso? Lugar nenhum. Você não vai atrair nada de positivo. Não que no meu Instagram tem um monte de fotos minhas sem camisa lá, fazendo alguma coisa, com uma mensagem boa, não que eu também não faça. Não, isso ainda mais um cara de 52 anos, é até um exemplo, dizer que você pode ficar bem também, você pode ser um cara que não tem a barriga, isso tudo é sinal de saúde, isso é saúde. Agora, só isso é muito vazio. Se você o tempo inteiro tira fotos sem camisa, as meninas cada vez com menos roupas para likes no Instagram, gente, onde é que a gente vai parar com isso? Não é isso, a vida não é isso. Daqui a pouco a gente tá todo mundo velho aí, e aí cadê a profissão? Cadê o caminho? Cadê o dinheiro para você viver? Cadê as coisas materiais importantes que vêm através do seu trabalho? Porque você se preocupou tanto com o físico. Cadê a cabeça? Porque a cabeça é que rege tudo isso. Não adianta ter um físico lindo, maravilhoso e uma cabeça vazia, porque não vai atrair nada de bom. A vida ensina, né? Ensina. E às vezes o problema da vida ensinar, que às vezes é tarde demais. Antigamente, sim, quando eu era mais novo, eu achava que a gente podia tudo em qualquer época da vida. Não se pode tudo em qualquer época da vida, gente. Se você hoje tem a oportunidade de estudar, se formar e ter uma profissão e se dedicar a ela, faça isso hoje. Depois de mais velho, você não vai ter a energia que você tinha. Eu, por mais que eu seja essa pessoa energética, que ainda sou, graças a Deus, porque me cuido muito, em todos os sentidos, eu conheço muita gente com 50 anos aí,
que não está assim. Meus colegas, meus amigos, pessoas da minha faculdade, que não se dedicaram a isso, não se cuidaram, hoje olha para mim, nossa, Paulo, você parece ter menos idade, você tá bem, né? Eu falo, tô bem, porque eu me cuido. Agora tem gente que chega aos 50 anos aí e não quer mais trabalhar, não quer nada, porque é isso que eu falo, a vida, até quando a gente vai viver? Então você precisa se cuidar, e principalmente da cabeça, que é através dela que as outras coisas todas acontecem. Perfeito. Paulo, falando das questões físicas, mente, agora acho que é o momento para a gente entrar para falar da questão do Super Yoga. Super Yoga, uma das modalidades mais exercitadas na pandemia e que até hoje, né? Sim. Existem muitas pessoas que procuram online, presencial. Sim, muito. Olha, preciso dizer que, mais uma vez, assim, vou falar disso. Eu falo assim que às vezes pode soar como arrogância, como o cara é com alegria, é diferente. Sabe que as minhas aulas de Super Yoga foram as mais cheias, são até hoje, de qualquer academia que elas estão. Não é assim, tem uma turma. Não, por exemplo, vou dar números pela Bodytech, inclusive. A minha aula, segunda, quarta e sexta na Bodytech, 80 alunos por aula. Nossa. Não tem como eu não falar. As outras aulas, no mesmo horário, 6 alunos, 7, 8, 10, de bike, disso, daquilo, um monte de aulas. Falo com muita alegria, com muito orgulho. Não falo isso com arrogância. É diferente. Você não acredita. As fotos estão no meu Instagram, até para vocês verem. Era uma coisa impressionante. Já era na Reebok, no tempo da Reebok. E quando eu lancei, acabei que eu lancei o Super Yoga na Bodytech. Houve uma disputa entre Reebok e Bodytech por mim e pelo Super Yoga, para ver onde a gente ia lançar. Aí a Bodytech conseguiu me levar para lá, eu fui. Foi muito bom para mim, eu fiquei lá 6 anos, se não me engano, na Bodytech. Hoje eu tenho Super Yoga na rede toda. E as aulas lotadas de um jeito, ou seja, imagina a minha alegria de ter desenvolvido um método e esse método fazer tanto sucesso. Para quem não sabe, eu vou falar um pouquinho do Super Yoga. Eu até falei com você hoje por mensagem, não é uma aula de yoga. Tem uma base de yoga. Claro que assim, o sangue do Super Yoga é o yoga, tá até no nome. Super Yoga se escreve assim, tá, gente? Tudo junto. Super Yoga é junto. Não é super yoga com Y, não. É com I tudo junto. Tá lá no meu Instagram. É uma junção da minha vida. Yoga, educação física e artes marciais. Isso é o Super Yoga. Porque eu já venho com uma base muito forte disso tudo. Então, o que tem ali? As posturas do yoga, são todas posturas do yoga. Eu não criei posturas, então são posturas do yoga que existem. Tem as dinâmicas, a grande inovação, o que eu desenvolvi que as pessoas ficaram no mundo impressionadas. Eu fiz um treino, eu peguei o yoga e desenvolvi um treino com posturas de yoga. Não tinha isso. Se você for olhar a literatura, procurar pelo mundo afora, nunca você vai encontrar alguém que tenha desenvolvido um treino com o yoga. Existem vários estilos de yoga, porém o Super Yoga se tornou um treino. Então eu faço de uma postura de yoga um agachamento com a própria postura. Eu faço um estímulo de flexibilidade, de força, de estímulos de repetição. Isso não existia no yoga. Existe, né? Postura que você fica, respira, posturas dificílimas, posturas fáceis, de todo tipo. O Super Yoga, todas as posturas que existem, que são 160, elas são um treino. Então, para você entender o que é diferente no Super Yoga, uma postura que é uma postura da cadeira, por exemplo. Ali é um agachamento que eu subo, desço. E você faz de forma dinâmica. Dinâmica e estática. O tempo inteiro. Aí no final tem uma isometria. Ou no começo tem para eu ajustar, mas sempre tem um estímulo do movimento. Isso é a grande inovação, porque até nesses 10 mil anos de história de yoga, ninguém tinha feito. Então Deus foi tão bom para mim, eu falo que quem sou eu? Nada. Isso aí é Deus que um belo dia falou, gente, o Paulo gosta tanto, por que não dar uma coisinha para ele? Deus veio, pôs a mão na minha cabeça e falou, Paulo, aí para você, Deus me deu de presente, isso aqui é um presente da vida, porque eu poderia ser um professor muito bom por aí, dando minhas aulas de personal, mas eu não seria, talvez, essa pessoa conhecida que eu me tornei através do Super Yoga. Então,
Todas as posturas se tornaram uma ginástica, um treino. Parece que tem pessoas que pensam que é um funcional, não deixa de ser, porque funcional é exatamente isso, né? Você utilizar o seu corpo de maneira funcional para a sua vida. Então ali existe um estímulo neuromuscular, existe um estímulo cardiovascular que nem era tão importante nas aulas de yoga. No Super Yoga tudo se mexe. E isso é uma explicação que eu estou te falando agora, que eu dava lá atrás, quando eu comecei a falar sobre. Tudo se mexe. Então, todas as posturas, elas se movimentam. Um triângulo, por exemplo, no yoga, você fica parado. No Super Yoga, você sobe, você desce, você sobe. Você tem um estímulo abdômen, de flexibilidade, de equilíbrio, enfim. Estímulos neuromusculares, cardiovasculares, isso tudo aumenta a frequência cardíaca, que também não se tinha exatamente no yoga. Eu desenvolvi 12 séries que são exclusivas do Super Yoga, então não existe isso por aí, que você vai encontrar só ali, todas elas com o foco, a mola propulsora é a força. Eu sou muito voltado para a força, então tudo tem a base de força. Então todas as sequências têm sequências e séries, são 12 séries, 5 sequências, e 160 posturas. Ou elas se mexem, ou elas são dinâmicas, ou elas são repetidas. Tem posturas que não tem como eu fazer ela se mexer exatamente. Então o que eu faço? Ela se repete. Eu faço ela, volto. Faço ela, volto. É como numa série de musculação. Ali são 4 repetições. As posturas têm no mínimo 2 como repetição ou 4 como máximo. Então ficou muito diferente. E onde entra artes marciais, nisso tudo que eu estou falando assim? Na forma do professor da aula. Ele não, hora nenhuma, ele te pergunta, você pode fazer isso? Faça isso, 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 isso. Quem é de taekwondo, kung fu e karatê vai me entender. É como os katas. Tal coisa, isso. A aula inteira é comandada vocalmente. O professor dificilmente faz alguma coisa. Ele, de vez em quando, talvez ele precise mostrar alguma coisa, mas quase nunca. Nisso, então, ele começa a aula sentado no estilo de arte marcial. Sério, não se fala de divindades, não se fala de religião, não se fala de nada. É comando físico e mental, como artes marciais. Começou a aula, o professor está em pé, mãos em frente ao coração, mãos acima da cabeça, testa, coração, mãos no chão, pé atrás. O tempo inteiro o professor vai mandando. É no imperativo. Ele não... Olha, gente, ele não ensina, a gente não para a aula para ensinar uma postura. Por que não para ensinar? Porque são as posturas mais fáceis que eu peguei. Não tem complexidade. Sabe aquelas posturas de o pé atrás da cabeça, dá um nó e o braço? Alunos novos observam os outros alunos. A mesma coisa que um aluno que nunca fez e um aluno que sempre faz, é a mesma aula e não tem, eu costumo dizer uma outra coisa, não tem complexidade, tem intensidade. Saiba que você vai para um treino. Então você já vai para lá sabendo que é uma aula forte, porém fácil de se fazer. Você não vai ter malabarismo. Por que eu tirei tudo isso? Por 2 coisas. Primeiro, pela questão da segurança. Então você não se machuca. Ninguém nunca se machucou na aula de Super Yoga, porque não tem nada para se machucar. E segundo, porque tem esse comando no imperativo, que já é um método, como eu dizer, não é só um programa que eu juntei coisas e desenvolvi. Eu criei realmente uma metodologia. Eu precisava a minha ideia é que o professor comandasse isso. E uma outra coisa, até os 90, 100 anos. Por que eu pensei que eu quero esse professor? Para a profissão. Eu pensei no professor aqui de educação física, no professor que, enfim, nem precisa ser de educação física nesse caso, do Super Yoga. Que esse profissional tem um trabalho até depois que ele for velhinho. Porque às vezes ele está velhinho, ele não consegue mais fazer as coisas. Porque isso acontece, mas ele ainda consegue dar uma aula, nem que seja sentado numa cadeira. Então eu pensei assim, eu quero ajudar os meus colegas também do jeito que eu posso. Eu já pensei lá na frente, o que eu posso fazer para quando a gente tiver nossos 90 anos, aí a gente ainda está vivo, tem muita gente que está vivo e está bem de cabeça com 90 anos, a aula de Super Yoga ele vai poder dar, porque ele não precisa fazer nada, ele pode sentar numa cadeira, se for o caso, na sala de aula, num banquinho que seja, e dar a aula inteira e todo mundo vai fazer, porque é tudo, inclusive, de forma muito clara. As posturas são montadas pela voz. Pé direito entre as mãos, olhe à frente, mãos em frente ao coração, subiu. Todo mundo entendeu. Não tem nenhuma informação cruzada nem complexa. Eles aprendem no curso. É preto no branco. Mão direita no chão, mão esquerda em cima. Mão o quê? Não. Mão direita no chão, mão esquerda. Entendeu? Coisas assim. O aluno ele não tem que ficar
O que ele falou, ele falou uma vez, duas, três, se for o caso, mas é aquilo, não muda, sabe? O comando é muito claro e objetivo. Então, isso tudo também faz com que o aluno entre num processo de meditação ativa, porque a aula é feita em silêncio, assim, o aluno não fala nada. O professor dá o comando o tempo inteiro. Tem uma música tocando o tempo inteiro. Respiração nasal, só pelo nariz. Então, o aluno vai entrando numa espécie de transe. Ele entra ali, as posturas são fáceis, são intensas, sincronizado o tempo inteiro o movimento do corpo com a respiração, tudo é. Esse é braço, inspira, volta, expira, o tempo inteiro, inspira, expira, inspira, expira. Então o aluno vai ouvindo o comando, claro e objetivo, não tem falação, hora nenhuma leva-se a aula para o lado religioso, não tem nada, a gente não entoa mantras cantando para isso ou para aquilo, ou seja, qualquer religião ali nem se fala, então não é religioso como o yoga é. O yoga é budista, é hinduísta e ok, e tem muita gente que gosta e tudo bem. Eu me formei inclusive na Índia, ou seja, também gosto, já gostei, já dei muitas aulas. Hoje estou com o meu método que não tem vínculo com nenhuma religião. Então lá o Super Yoga é muito democrático, porque as posturas são fáceis, tem intensidade, tem tudo se tem nesse treino. E não tem vínculo religioso. Se trabalha espiritualidade porque você vai entrando num estado de meditação. Isso te eleva a um campo espiritual naturalmente, mas você não é induzido. Se você não é dessa linha, não gosta disso, nem sabe, não vai ser falado. Isso não vai ser, hora nenhuma você corre o risco. Vou lá, o cara começou a cantar mantras, o cara começou a falar, tem imagens de divindades hinduístas. Não que eu não goste, eu gosto, tem na minha casa. Nas minhas aulas não é para isso lá. O Super Yoga veio exatamente para desmistificar tudo isso e ser uma outra coisa. É uma grande luta minha. Eu tentei levar o Super Yoga para uma gavetinha, para uma cadeira, para um lugar só dele. Ainda não consegui. O Super Yoga ainda está na grande cadeira do Yoga. Porque é através do yoga que eu consigo vender os cursos, é através do yoga que eu consigo falar sobre o Super Yoga. Mas eu costumo dar um exemplo, que o Super Yoga é como Pilates e como CrossFit. Pilates é Pilates. Pilates não é isso ou aquilo. Pilates é Pilates. CrossFit também não é musculação. Apesar de todo exercício de resistência, é a musculação. Porém, assim, CrossFit conseguiu a cadeira dele, né? CrossFit, Pilates, eu luto muito para um dia Super Yoga ser Super Yoga. Sabe assim, não que já tem por aí, às vezes eu passo em lugares, vejo na rua escrito Super Yoga, eu fico emocionado, né, para variar, porque eu sou emocionado. E eu já consigo em muitos lugares as pessoas entenderem que o Super Yoga é algo novo, é o Super Yoga. Muitos outros, o Super Yoga está na cadeira de yoga, está em estúdios de yoga, ele ainda é uma categoria de yoga. Talvez ele seja as duas. Talvez no futuro eu vá aceitar isso, que ele seja as duas coisas. Ele é um estilo de yoga muito diferente dos outros. Talvez até seja isso. Eu tento me convencer diariamente que talvez seja isso. E às vezes eu quero que ele seja outra coisa. Talvez ele seja as duas coisas. Uma outra coisa seja só o Super Yoga, e talvez ele seja realmente um estilo de yoga. Talvez seja as duas coisas, mas assim, as diferenças são essas. A base, a construção deles são esses três pilares. Yoga, educação física e artes marciais. Perfeito. As pessoas que procuram Super Yoga geralmente são adeptos ao yoga? Sim e não. Teve um grande preconceito com relação a mim, quando eu lancei o Super Yoga e fiquei conhecido, porque eu que fui para a mídia, o pessoal do yoga nunca tinha ido para a mídia tanto quanto eu fui. Eu já fui para todos os programas de televisão, para revistas todas, eu já fui capa de revista. Olha, quando eu olho aquilo, cara, foi outra emoção da minha vida. Eu que saí lá de onde eu saí, que sei quem eu sou, passa pela Avenida Paulista inteira com uma revista comigo na capa. Aquilo foi uma emoção do tamanho, não tenho explicação. Eu entrava nos lugares, falava pro cara, você tem a Sport Life aí desse mês? Ele falou, tenho. Aí, aqui ela. Aí eu falei, sou eu na capa. Era só pra falar, não era pra... Porque eu já tinha recebido a revista, né? Então, assim, eu saí em todas as revistas, todas, do Brasil e fora do Brasil, matérias de internet, de YouTube, canais de televisão todos, tudo que tem de mídia, eu fui convidado e fui. Então, assim, o pessoal do yoga, não era muita praia desse pessoal ir para a mídia falar sobre yoga, porque o yoga é um grande mar.
Então, eu saí muito do convencional. Teve lugares que eu fui chamado Paulo Junqueira, criador do CrossFit do CrossFit do Yoga. Ah, vai fazer aula. Tem uma revista que saiu, até eu estava lendo, ouvi a matéria, dessas que você aperta no Google, que tem ela falada, né? Você ouve gemidos na sala, mas não é gemido de... eu não lembro, são gemidos de intensidade da aula. Eu achei engraçada a forma. Então, assim, eu fui muito para a mídia, então o pessoal do yoga teve muito preconceito comigo lá no começo. Falaram, isso aí não é yoga, isso aí é ginástica, isso aí é não sei o quê. Não era yoga mesmo, não. Muito obrigado por falarem sobre isso. Mas eles fizeram muito disso comigo lá no começo. Depois, eu fiquei conhecido, as aulas ficaram lotadas de todos os lugares, passou a ser yoga. Ah, mas não tem nada demais, não, isso aí é yoga. Por que ele está assim, isso aí é aula de yoga? Aí acaba aproveitando, entendeu? Né? Não era nada, aquilo lá não era bom. A hora que ele lotou tudo gigantescamente e eu fiquei conhecido, passou de não ser nada de bom, né? Para ser, é yoga. Por que ele ficou famoso ser yoga? Então, decidam, meus amigos, se é yoga ou não é. Eu falei, não é não, é super yoga. É diferente mesmo. Então, assim, você me perguntou, desculpa, eu dei uma viajada grande. Você falou... Se os adeptos... Ah, sim, são adeptos, se os alunos. Os alunos, hoje temos alunos, alguns do yoga e muitos que vão treinar. Alunos de academia, principalmente o Super Yoga tem uma vocação muito grande de academia. Ele é a cara de academia. Ele não é exatamente a cara de estudos de yoga, não. Eu percebo isso. Porque tem músicas outras, tem uma pegada diferente. Eu tenho Super Yoga por aí, em box de CrossFit, em escolas de artes marciais, que tem tudo a ver, que eu me amo. Inclusive, eu já tive sócios da família Gracie, para dono de academia, no centro de lutas da Gracie, eu estava lá com a galera da luta, que tem tudo a ver comigo. Quando eu sou convidado para Fitness Brasil, para Arnold, tem tudo a ver comigo, com o Super Yoga. Então, isso tudo tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com o Super Yoga. Então, o Super Yoga tem mais adeptos não praticantes de yoga. Tem alguns praticantes de yoga que vão para lá achando que vai ter tudo aquilo e quando não encontram, uns se assustam, outros se encantam. Eu já tive gente que saiu da aula do pessoal do yoga, com aquela cara fechada, achando que ia achar uma aula de yoga, só que com nome Super Yoga, mas é uma aula de yoga, e não encontraram. E ficaram meio assim. Outros falaram, gente, o que é isso? Eu nunca tinha visto isso. Então, se encantaram. Então, graças a Deus, a maioria se encanta. Ninguém é unanimidade. Eu não sou, ninguém é. Mas a maioria das pessoas que foi e ficou, e hoje as aulas são as mais cheias de qualquer lugar que está, não são exatamente os praticantes de yoga, mas se tornaram praticantes de super yoga. E aí, eles acham que toda aula de yoga também é aquilo. Eles falam, eu achei que fosse, eu fui na aula de yoga de tal pessoa, é muito diferente, né, Paulo? Eu falo, é isso que eu tenho falado, é muito diferente. Para você entender o que é o super yoga, você tem que vir fazer uma aula. Você vendo só ou me ouvindo, não dá para ter noção do que é exatamente, mas a grande maioria não são os praticantes de yoga, são praticantes de atividade física, de qualquer que seja a linha, e tem um pouco de tudo, mas tem principalmente pessoal de academia. Podemos dizer que é uma modalidade. É uma modalidade, é isso, é tratado assim nas academias. Hoje a gente tem nas grandes redes, tem o Super Yoga lá, é uma modalidade. Perfeito. E como foi esse processo criativo? Isso assim, veio eu quero criar uma modalidade... Então, isso veio, eu nem fui querendo criar exatamente, isso veio lá de trás, eu muito novinho já querendo ter uma coisa, dar aulas, e eu fui já esboçando coisas, e como eu tinha essa referência yoga, artes marciais e educação física, foi muito simples para mim a construção, simples entre aspas, porque foram anos. O Super Yoga tem 30 anos, o nome tem 10, está fazendo 10 esse ano, mas a criação tem 30, e eu de profissão 36. E foi essa coisa, minha inquietude, a minha vontade de trabalhar com atividade física e de ter algo que eu hoje, como dono de estúdio, até vai contra mim, mas eu queria ter uma modalidade, uma coisa que a pessoa pudesse, o profissional pudesse dar aulas em qualquer lugar, que ele não precisasse de academia. Falar, olha, eu tenho uma modalidade aqui que ela é tão boa, é tão completa, que eu posso estar lá no clube, na praça, na rua, qualquer lugar dentro de casa, porque eu dei uma palestra no CREF outro dia, eu falei sobre isso, que quem aprende o Super Yoga, o profissional que aprende, está nele e quer ensinar, quer dar aulas, ele tem uma academia ambulante nele. Ele não precisa de academia. Eu tenho uma professora lá no Rio, famosíssima, que se formou comigo, dá aula na Rede Bodytech. Ela falou, ela dá aula de tudo. Ela é sensacional, a professora.
das professoras mais famosas do Rio, falou: Paulo, o Super Yoga é perigoso, porque assim, depois que eu fiz o curso com você, eu vi que ele é mais completo que qualquer coisa que eu já dou aula aqui, só que eu não posso falar para os alunos, porque assim, se eu falar, eu perco as outras aulas, eu preciso dar todas essas aulas, eu trabalho o dia inteiro com isso, cada hora eu dou aula de uma coisa. A aula de Super Yoga dela, o dia que ela lançou lá no Rio, tinha 120 alunos. A hora que ela me mandou a foto, o pessoal da Bodytech me mandou, falou: Paulo, olha a aula da fulana de Super Yoga que ela tá dando aqui. O que é isso aqui? E continuou, cara. Então, assim, a aula dela lá é lotada. E ela falou: mas eu não conto para os alunos que é mais completo que a outra, porque senão eu quero que eles façam todas. Mas ela falou: é impressionante, porque você tem ali, se você faz, até quero que você faça depois para você me contar. Estímulo de todo tipo, do corpo inteiro, corpo, mente e alma. Não é só treino, não é só muscular. Você ali na aula, eu falo assim, quando um profissional faz a minha aula, um profissional de educação física principalmente, ele fala, o que é isso? Porque como o cara entende, ele vai falar realmente que ele percebeu o quão completo é o treino. O aluno não, ele sente que realmente trabalhou tudo, mas ele não sabe da parte técnica, né? Mas um profissional sabe. Então, é um treino super completo e que foi criado, está sendo criado até hoje, porque eu não paro de movimentar. Todos os dias eu tenho novas ideias, eu elaboro novas coisas, eu vejo novas coisas que estão acontecendo no mundo. Eu falo que eu estou em movimento o tempo inteiro. Eu não deixo a coisa já estar pronta, a obra está pronta, fechada. Não, é uma obra que vai andar comigo até quando eu estiver vivo. Vai ter coisas daqui, sei lá, que a gente vai se encontrar daqui a algum tempo, eu vou estar com coisas novas. Eu não paro o tempo inteiro, e nas minhas próprias aulas eu testo novas coisas ali o tempo inteiro. Eu falo para os professores quando vão fazer, eu me falo: isso aqui sou eu, tá? Não é para você fazer. Estou testando coisas, não vai dar na sua aula ainda. Que aquele lá eu faço o teste o tempo inteiro. Eu faço em mim, faço no aluno. É uma coisa é uma obra que não terminou. Você falando assim, eu trabalho com tendências, né? Uma das coisas que a gente sempre fala é desenvolvimento de competências. Uhum. Incorporando modalidades na prestação de serviço. Como, por exemplo, antigamente se falava assim: eu sou do CrossFit, eu sou do treinamento funcional. Hoje você vê um personal trainer que ele tem que ter todas essas competências. Tem que ter. Alguns exercícios utilizando calistenia, outros exercícios dito como treino funcional, que a gente sabe que tudo pode ser funcional. Agora, falando do Super Yoga, como você acha que eu posso incorporar isso no meu serviço de personal training? Olha, é interessante que eu desenvolvi um programa uma vez para a Bodytech, que seriam eu incorporar momentos de Super Yoga intercalados com um trabalho de musculação. Acabou que a gente não andou com isso, porque eu faço um monte de coisas, mas eu desenvolvi o projeto. É possível você colocar na sua aula de personal exercícios do Super Yoga ou séries do Super Yoga, sequências. Eu sei que tem pessoas que trabalham com artes marciais que começam as aulas hoje com as séries do Super Yoga. Então, quanto mais cultura, mais conhecimento você tiver, melhor vai ser seu trabalho. O seu trabalho vai passar a valer mais. E isso te diferencia no mercado. Se você é um professor que sabe um monte de coisas, você vai valer muito, mas você pode cobrar muito mais por isso, porque realmente o teu trabalho é diferenciado. Então, assim, falando do Super Yoga, do meu produto, se você aprende, não só você vai poder dar as aulas de Super Yoga, né, onde você quiser, ou você vai poder colocar também exercícios que são muito diferentes. É muito diferente o que você... Imagina que assim, o funcional, todo mundo sabe mais ou menos o que é, porque é muito antigo, porque é muito veiculado, porque as pessoas às vezes aprendem na faculdade, mas o Super Yoga são posturas de yoga, com exercícios. Então, é muito diferente você levar um trabalho desse para um aluno, o aluno fala: nossa, o que é isso aqui? Fora a questão dos estímulos, que são muito profundos, de musculatura profunda, tem uns encaixes diferentes, tem alavancas diferentes, inclusive são diferentes para a questão lúdica, para a questão de um novo leque de trabalho, você apresentar posturas com dinâmicas, sequências que o seu aluno vai ficar encantado, vai falar: o que é isso, afinal de contas? Fora a sensação de você praticar um exercício diferente, em silêncio, com respiração nasal, que é a nossa respiração natural. Isso tudo é encantador para o aluno. O aluno fica impressionado. Imagina um produto que você vai impressionar seu aluno, você vai fidelizar um aluno. São os meus alunos de personal que eu tenho a vida toda, que estão ali comigo, não porque eu fiquei conhecido, mas é porque gostavam, quando eu não era conhecido, já gostavam desse trabalho. Inclusive, até o lançamento do Super Yoga se deu
através do encantamento dos alunos, que quando eu dava aulas de yoga na Riboc, a minha sala lotada de um jeito que as pessoas começaram na academia, falaram, o que tem nessa sala? O que acontece? Aula de yoga? Desse jeito? Não é possível, mas essa aula de yoga, a minha coordenadora falava, Paulo, o que você faz aí? Porque assim, por que essa aula tua é lotada, com fila de espera? Nunca teve. A Bodytech falou, Paulo, na vida de Bodytech de 25 anos de existência, eles falaram, nunca teve isso. Lá na Riboc, a minha aula era de yoga, só que eu já estava trazendo super yoga. O diferencial que lotou a minha sala não é porque eu era um rostinho bonitinho, porque era sei lá o quê, não era nada disso não. Não era também só uma aula de yoga, é porque já tinha coisas ali dentro, que é o super yoga, que eu fui introduzindo suavemente. Foi inovando. As pessoas falaram assim, olha, aí teve um belo dia, 2 alunos falaram, Paulo, fica aqui, vamos conversar. Isso aqui não é uma aula de yoga convencional de jeito nenhum. A gente já sabe, por isso está desse jeito aqui. Não que as aulas de yoga, tirando o mérito de ninguém, gente. Todo mundo tem o seu mérito. Inclusive, eu tenho um profundo amor pelo yoga, que se não fosse o yoga, eu também não seria conhecido, porque foi através desse trabalho com o yoga que surgiu o super yoga. Então, tenho muita gratidão por isso. E pelas pessoas também, enfim. Ele falou, isso aqui é uma coisa diferente, que você precisa dar aula, inclusive em outro lugar, com teu nome. O Renato falou, isso aqui precisa ter um nome. Qual é o nome disso aqui que você faz? Aula de yoga que não é. Como é que chama isso aqui, Paulo? Já pensou nisso? Não pensei. Já era o meu negócio. Não era super yoga, tá? O nome super yoga tem 10 anos. Foi aí que ele me acendeu uma luz. Eu falei, nossa, gente, realmente é uma coisa minha que eu estou desenvolvendo. E aos poucos eu fui tendo coragem de expor aquilo. E através dessa coragem desses 2 alunos que me incentivaram, um belo dia eu comecei a tentar ter um nome, até que enfim eu cheguei no nome Super Yoga. Foi um monte de coisas para criar esse nome, eu fui testando várias coisas. E quando eu tive coragem de ter o nome Super Yoga, eu levei a aula lá para o Ibirapuera, para o Manequim Lopes, que começou com 15, passou a ter 30, passou a ter 300 alunos, a ponto do Ibirapuera me chamar, falou, meu caro, quem é você? O que você está fazendo aqui? O que é isso aqui, afinal de contas? Nunca teve isso aqui lá no Manequim Lopes, quem é aqui de São Paulo sabe, lá embaixo. Teve um belo dia que eu cheguei para dar aula terça-feira, 18 horas, 18, 19, não lembro mais, faz muito tempo isso. Aquilo estava lotado de um jeito, eu falei, não, mas está tendo alguma coisa aí, meu Deus, bem na hora da minha aula. Ainda pensei, desci todo, né, carregando um sonzinho desse tamanho, não tinha nada. Não tinha nada, eu não tinha nada. Só tinha amor no coração. Cheguei lá, não é que estava tendo coisa, era para minha aula. Uma pessoa foi falando para eu, tinha 300 alunos, eu não tinha como atender aquelas pessoas. Não tinha microfone, não tinha som, não tinha nada direito. Eu sei que aquilo lotou, da primeira coluna à última, tem foto lá no meu Instagram, inclusive, que uma pessoa tirou. Alguém passou e tirou uma foto, as pessoas começaram a tirar foto. Todo mundo já estava com celular naquela época. Isso falo de 2011, não lembro mais, lá atrás. E foi. E ali começou a chamar a atenção da mídia, e através de uma diretora da revista Cláudia, Marie Claire, essas revistas super importantes, eu não lembro qual, era minha aluna, ela falou, Paulo, eu estou olhando em você vai ficar famoso. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu sinto, porque eu estou acostumada, porque eu sou diretora de revista, eu nem sabia que ela era. Eu quero fazer uma matéria com você, porque eu estou vendo as coisas acontecerem, eu quero ser a primeira, porque daqui a pouco todo mundo vai fazer. Eu falei, como assim, Bruna? Aí ela falou assim, escuta o que eu estou te dizendo. Ela fez a primeira matéria comigo, eu não lembro se foi para a Cláudia ou Marie Claire, uma dessas revistas importantes. Não sei, desculpa, Bruna, não estou lembrando o nome, dessas grandes. E eu fiz essa primeira matéria. No outro dia, eu fiz para todas. Foi exatamente como ela falou. Eu comecei a falar sobre o meu trabalho, sobre essa paixão pelo meu trabalho, sobre a inovação que eu estava apresentando, que ninguém até então tinha tido coragem de mexer no yoga. E o pessoal da educação física foi o pessoal que mais me abraçou. De cara, eles ficaram impressionados. Como é que é isso? Fez um treino, né, com posturas de yoga, as pessoas, ninguém tinha feito. Você pode, até hoje, nem eu tendo lançado, já tem 10 anos de mídia o Super Yoga, até hoje não fizeram. Não é simples. Como eu disse, eu tenho vontade de... Você sabe que eu vejo, Paulo, desculpa até interromper, uma coisa que você tem muito, que eu percebo na sua fala, é coragem.
Muita coragem, tenho. E as pessoas, elas têm muito medo. Medo do que o outro vai falar. Não. Então elas têm medo no sentido de falar assim, quem é você para querer mudar uma estrutura? Quem é você para mudar um conceito? Ou, pior, de criar um conceito. Mas eu ouvi isso lá no começo. Porque muitas pessoas falam, peraí, como assim? Uma nova modalidade? Eu ouvi isso aí que não você é? está falando. Sim, eu ouvi exatamente isso. Quem é você? Eu falei, eu sou aquele professor lá da Reebok. Teve um vídeo que eu precisei de uma carteirada. Falei, eu sou aquele professor lá da Reebok, da melhor academia de São Paulo, do Brasil, que tem mais alunos que todo mundo junto. Eu sou aquele. Aí sabe quando a pessoa fala, não, o cara vem do yoga. Eu dava aulas na piscina da Reebok também. Até a minha aula de hidro, que não era aula de hidro, eram exercícios que eu desenvolvi, era lotada de um jeito que foi outra coisa. Que eles falavam, o que você tava... Aí quando ele falou, Paulo, onde é que você tava? O Everson, olha, posso falar o nome, a Alexandra é a coordenadora da Reebok até hoje, e o Everson, os dois estão vivos aí, muito vivos, que podem endossar tudo que eu estou falando aqui. O Everson falava, Paulo, nunca vimos isso. Na piscina, a Alexandra fala de você lá em cima, sobre a tua aula de yoga, que a gente não... O que é isso? O que é isso? É coragem, igual você está falando. Eu nunca tive medo da inovação, mas tem uma coisa, inovação com recursos, com estudo. Inovação com fundamento, né? Com fundamento. Exatamente. Fundamento. Não é assim, resolvi. Não. Estude, aprenda, saiba e fale com propriedade. Porque quando você fala com propriedade, ninguém te dobra, ninguém te quebra, porque você sabe de onde veio. Você sabe o que é aquilo. Então, assim, quando eu vou dar alguma palestra, alguma coisa, eu sei explicar tudo, porque tem fundamento científico. E eu gosto muito do estudo, eu gosto muito da questão da ciência na educação física. Isso faltava no yoga. O yoga, as pessoas se machucavam muito, se machucam até hoje, porque são coisas ali que não é para todo mundo, e no super yoga o que se faz é para todo mundo. Então, o que acontece ali, eu falo, é yoga com ciência. Com ciência e com ciência. Porque eu estudei muito para chegar até ali também. Você tem que ter recursos em você que alimentem a sua coragem, porque senão você é um louco. Porque senão, se você começar a fazer coisas aí também que não tem fundamento científico nenhum, quem é você, né, nisso tudo? É o que a gente percebe hoje até nas redes sociais, né? Sim. Com o advento da internet. Nossa. Muitas pessoas até têm a coragem, só que não tem um fundamento. Então, se não tiver fundamento, não tem porquê. Não tem esse equilíbrio, né? Não tem esses pilares, né? Você está lidando com vidas. E aí você não dura nada. Você também, ali 2 anos, você cai. Não sustenta. Não. O que te sustenta é o conhecimento. Paulo, a gente está chegando na fase final. Meu Deus! Falando um pouquinho a gente falou de inovação. Quais são os próximos passos? Não sei se você pode abrir alguma coisa, se você pode falar. Faço questão. Muito obrigado até pela oportunidade. Eu tenho um sistema... Aproxima um pouco mais. Eu tenho um sistema que se chama Holistic Gym, que é uma academia holística. Essa é a primeira do mundo. Não tem... Pode tentar lançar antes de mim, que não vai lançar não, gente. É o seguinte, vou contar para vocês, porque já está lançado. Além do Super Yoga, eu desenvolvi, são 6 programas. O Super Yoga é o que me fez ficar conhecido. Todos os 6 programas têm a base do Yoga. O Super Yoga é esse método que já está aí na mídia, que muita gente conhece. Tem também o Active, que é um programa também criado com base do Yoga. Tem o Super Olos, que também tem a base do Yoga. Tem e tem um que eu quero falar, que é o Super It. Super It é um treino, é um HIIT de 20 minutos, que tem a base, que é o Super Yoga, 1 minuto de série do Super Yoga, 1 minuto de funcional. Perfeito. Só que o funcional é feito com os exercícios do Super Yoga. Então, é uma inovação. Não é exatamente um abdominal, não é exatamente um polichinelo só, polichinelo. Tudo tem a base de posturas. E isso eu estava dando essa aula num dos meus estúdios aí. Não posso deixar de falar que a Bodytech, ela me conhece, né? Fiquei lá há tanto tempo. Ela desenvolveu, em cima do que eu desenvolvi, uma coisa meio que parecida. Mas quem desenvolveu fui eu. Então, assim, você tem patente disso tudo. Então, eu tenho o Super Yoga, Super It, Super Olos, Super Training, que é uma junção do Super Yoga com ginástica daquela época, aeróbica, um monte de coisas que é da minha época. E meditação essencial. Falei dos 6? Acho que sim. 6 programas
que isso tudo já está por aí, já está em alguns lugares, e alguns eventos que eu faço, de vez em quando eu coloco uma dessas modalidades aí também. Se eu vou fazer um encontro em algum final de semana numa praia, tem alguma coisa, se tem alguém que me chama para um evento, até me chamem, tá, gente, que eu trabalho com isso. Eu levo alguma mais que o Super Yoga, às vezes a pessoa quer mais que isso. Além de você, a gente precisa chamar alguém do funcional, alguém. Não, eu levo tudo. Porque você tem que vender seu produto, gente. Não só é você desenvolver seu trabalho, acreditar nele, mas vender o seu produto, porque a gente precisa do dinheiro que vem, porque a gente depende disso para viver. Então, eu sou ótimo para vender meu produto. Você tem que ser um marqueteiro também. Não é só desenvolver e ficar fechado em casa, acreditando que um dia uma nave vai descer, vai levar você e você vai... Não. Sai por aí, mostra o seu produto, acredita nele, vai com consciência e com confiança. Porque se você tiver confiança, é aquilo que eu falei lá no começo. A energia que sai de você é a que volta. Sai por aí acreditando primeiro em você. Aí todo mundo vai acreditar. Muito bom. Paulo, mensagem final. Divulga produto. Eu acho que a mensagem final é mais até do que falar de mim, que eu já falei muito, é falar de você. Acredita em você, cara, assim, mas trabalha. Não acredite que as coisas venham de graça, não vem. Se dedique à sua saúde física e mental. Primeiro você tem que estar bem, para que as suas coisas estejam, para que seu trabalho aconteça, para que você venda seu produto, para que você seja um personal trainer que ganhe dinheiro, que seja conhecido, que se for o caso, mas que tenha bons alunos, que ganhe dinheiro com isso. Cuida da sua imagem, não só do seu físico, do seu shape. Também, isso também ajuda a vender produto, mas acima de tudo da sua saúde mental, física e até mesmo espiritual. Quando você tem que ter Deus na vida, cara, você tem que ter Deus. Eu não sei qual é o seu Deus, o meu é o Deus. Eu falo que eu não... É assim, eu sou muito grato a Deus porque Deus me deu isso tudo. Eu poderia não ter tido nada, mas eu tenho tudo. Cara, eu nasci com 1 quilo. A minha mãe morreu no meu parto, minha mãe biológica morreu no meu parto. Ali eu vi que eu tinha que ser forte, sabe? Deus falou, Paulo, quer continuar ou quer parar por aí? Eu sinto essa energia, sabe? Eu sei que ali eu quis continuar. Então era desse tamanho. Quando a minha mãe me adotou, essa aqui também já se foi, ela falou, Paulo, a gente não conseguia pegar você de tão pequeno que você era. Depois eu vi uma foto minha, com 3 meses, eu já estava um touro, cara. Então assim, eu devo ter tido problemas na minha gestação, alguma coisa, nasci prematuro, não sei falar da minha vida. Mas eu sei que depois eu fiquei forte e eu fui ficando forte pro resto da vida, sabe? Mentalmente, fisicamente, mas eu sei que Deus me deu essa oportunidade e Deus dá a oportunidade para todo mundo todo dia. Quando você acorda, você tem chance de começar de novo, de recomeçar ali alguma coisa ou de começar uma coisa nova e de principalmente cuidar de você, mas se conecta com Deus. Não tem energia mais importante, mais positiva que a de Deus. Eu não sei, Deus pode ser um monte de coisas, mas Deus tudo que é do bem vem de Deus. Então eu digo que eu sou uma pessoa, eu não sou religioso mais, eu sou espiritualista. Cada vez mais, a cada dia mais eu acredito mais em Deus. Então tenha Deus no seu coração, tenha Deus na sua vida, tenha amor no que você faz, acima de tudo em você, e se cuide. É isso, eu não quero falar de mim, eu quero te ajudar, nisso. Se eu puder te dar essa ajuda para pensar em você, pense em você, mas não com egoísmo. Pense em cuidar de você e depois você vai conseguir cuidar de todo mundo muito melhor. Paulo, eu só tenho a agradecer mesmo. Eu te agradeço, cara. Eu falo que foi sensacional, uma lição de vida, de coragem, muito corajoso. Temos que ter, porque não tem uma outra pessoa chance. com uma áurea assim, dá pra sentir isso. Quem Obrigado. tá de perto, eu tô de perto aqui, gente, eu tô sentindo isso, entendeu? Vocês têm que conhecer o Paulo presencialmente para saber o que eu tô falando. Obrigado. E assim, você que tá ouvindo, se inspira. Acredita como o Paulo acreditou, como eu também acredito. A gente tem que acordar, levantar da cama acreditando, porque senão não tem saída pra gente, senão não cara. consegue, não, né? não consegue, não. A vitória vem de você acreditar. Exatamente. É isso. Obrigado mesmo, Paulo. Eu te agradeço. Muito obrigado, viu? E você, obrigado por ter ficado até o final. Um grande abraço e aguarde os próximos episódios. Abraço. Tchau na câmera ali. Obrigado.